Então, nós vamos falar hoje, então, do capítulo 39, Ouvindo a Senhora Laura, né? Então, para quem está vindo a primeira vez, nós estamos estudando o Nosso Lar, né? Cada semana um faz um estudo, né? E quem ganha é quem sempre faz. Então, no capítulo anterior, que a Simone apresentou, trata-se, só para a gente dar uma recordada, trata-se do caso Tobias. O que é o caso Tobias? Ele está lá no Nosso Lar e ele convive com as duas ex-esposas dele, né? Então, só para resumir, uma faleceu quando as crianças eram pequenas, que era a esposa do coração, e ele casou com outra porque ele precisava de alguém que ajudasse a cuidar das crianças. Quando elas foram para o mundo espiritual, como ele, eles passaram a conviver fraternalmente lá em Nosso Lar. E o André Luiz, ao visitar o Tobias, né, receber um convite e ir lá, ele ficou extremamente espantado com essa situação. Assim, ele ficou tão alucinado que ele assim aquilo ficou no pensamento dele constantemente. Então ele começa falando assim, que impressionou ele profundamente, porque a gente vai ver que esse capítulo, ele trata basicamente da convivência, da união fraternal. A gente vai vendo que as falas de Dona Laura demonstram isso, e para o André Luiz, né, que acompanhando a história dele, ele ainda está com um aprendizado muito grande, e isso não cabe na cabeça de homem comum dele, né? Então a gente vai vendo isso. Então, ele fala, o livro, né, começa falando que aquela união fraterna, né, muito diferente daquela união casal, né, que ali o amor era a união de espíritos mesmo, né? Então, que aquilo preocupava ele muito e que estava torturando ele muito. Então, ele fica ansioso por explicações. E a quem ele recorre essas explicações? A amiga Laura, que ele fez uma amizade com a Dona Laura, né, com a Senhora Laura, muito grande, e ela, nesses momentos de conflito dele, ele recorre a ela para conversar. E ela fala isso aqui, que é sempre bom ter um ombro amigo quando alguns assuntos estão nos atormentando, né? Vamos para frente aqui. E ele começa dizendo que ainda ele se sentia senhor do lar terrestre. Olha como que essa carta é linda para ele. E nós vamos lembrar também que ainda não foi possível, se eu não estou enganado, olhando ali para a Patrícia, ele ainda não pôde fazer a visita ao lar dele aqui na Terra. Então ele não sabe nada do que se passou desde que ele se encarnou aqui. Então ele está lá inocente, achando que Zélia está lá chorando ainda pela morte dele. Então, ele usa essa expressão, senhor do lar terrestre, e que essa situação, para ele, seria muito difícil. Ele jamais aceitaria essa situação e que ele se pergunta se ele teria coragem de fazer isso. Aí ele mesmo responde, não vou ter coragem de fazer isso. E também, ele ainda supõe, ele tira a conclusão que Zélia, a esposa querida, também não faria aquilo com ele, como ele não faria com ela, né, impondo a ela essa situação. Então, até aqui, ainda são os pensamentos e o juízo do André Luiz desse sofrimento, tudo na cabeça dele ainda. Ele não começou com a Dona Laura ainda, tá? Então, o que ele faz? Ele, numa oportunidade, né, que agora ele trabalha e muito, aí na hora da folga dele, ele recorre à casa da Dona Laura e lá ele espera, né, está vazio, o Luísa sair e coisa e tal, e começa a conversar com ela. Só que ele ainda está constrangido, tudo, mas ele fala com ela. Então, Dona Laura começa falando com ele, a Senhora Laura, Dona Laura, tá, gente? Ele começa falando aquilo que eu falei, que toda alma que está torturada com alguma coisa, pede um ombro amigo para se esclarecer, né? E aí, ele pega, Dona Laura, ele conta, né, a impressão que ele teve dessa visita e relata para ela e fala, né, o tanto que ele tem impressionado com aquela situação. E ela
Tobias é muito comum, acontece, tem inumeráveis casos lá nos núcleos espirituais e que ali e em outros, e que caracteriza por pensamentos elevados. São pessoas que realmente, vamos dizer, já está fora do comum, que já pensa fora, né, da caixinha, vamos dizer, como a Magda gosta de dizer. E que ela fala assim, olha, quando a gente olha essa situação com o olhar humano, realmente ele escandaliza, assusta, mas que no momento que eles estão vivendo, deixa eu passar aqui, no momento que ela e eles estão vivendo, essas coisas sob o olhar humano, eles precisam mudar, precisam passar a ter um olhar de natureza espiritual. Porque aí a coisa não vai ter um escândalo, não vai ser tão difícil de enxergar, de compreender isso. Aí ela continua falando que esse espírito, né, nós somos espíritos em quadros evolutivos, né, da vida. E que também nós passamos por um longo período de animalidade. E que não vamos mudar essa situação de uma hora para outra. Então é preciso um processo longo de aprendizado, de mudanças para poder superar e enxergar coisas de maneira diferente. Ela fala assim, olha, empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. E que esses laços de luz, para muitos ainda é muito difícil de chegar lá, de conseguir alcançar, mas vai caminhando, né? Então ela fala assim, olha, não é fácil para você mesmo, né, André Luiz, que está ali colocando para ela, ele realmente entender essa situação nesse lar, nessa organização doméstica, que estava lá a Luciana, esqueci o nome da... Acho que é Hilda, né? E do Tobias, que para ele realmente era difícil entender. E em momento nenhum ela faz julgamento com ele. Ela vai explicando, trazendo a consciência dele e o pensamento dele tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Porque estava muito aflitivo para ele. E ela também fala que o sexo participa do patrimônio de faculdades divinas. Mas que a gente, né, humanos, ainda temos dificuldade de compreender isso. De compreender que o sexo é uma coisa divina e faz parte desse processo do ser humano. Então, aí ele pega e fica assim, ele no decorrer do livro, né, gente, a gente fala que resumidamente, ele ainda fica matutando com aquilo e ele pergunta para assim, mas espera aí, isso é de maneira geral? Isso é uma regra? Ela pega e responde para ele. Ele fala assim, vamos ler aqui. Toda mulher e todo homem que tem casado mais de uma vez, reestabelece aqui um núcleo doméstico, aí acompanhando de todas as afeições, ela pega e fala assim, olha, não seja tão radical, nem todas as situações são dessa forma, né? Então, mesmo porque, eu achei muito importante essa frase aqui, muita gente pode ter afeição e não ter compreensão, porque a compreensão está muito além dos nossos sentimentos, né? A gente sabe disso. Então, aqui também ela fala das construções vibratórias que são importantes, o que a gente constrói aqui também, né, na Terra, enquanto encarnados. E ela fala que o caso Tobias é uma vitória da fraternidade real de 3 almas, ou seja, está muito além da compreensão humana, são 3 almas reunidos pelo amor fraterno, né? Que aqui eu até busquei, falei assim, gente, vamos ver uma compreensão melhor aqui. O que é fraternidade? São laços de união entre os homens, fundados no respeito e igualdade. Então isso está muito além da nossa, de simplesmente ser casal de humano. Então ali existe uma união de irmãos, né? De espíritos irmãos, né? Mesmo com todas as dificuldades que o Tobias viveu aqui na Terra, e a Hilda também atormentou a Luciana, né? Se a gente lembrar disso tudo. Estou falando depressa, gente. Então, ela também, isso, Dona Laura continua falando para ele, tá bom? Que é muito, que quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, né? Vamos usar isso, e eu achei importante essa frase, não vai atravessar essas fronteiras. Ou seja, precisamos de desenvolver isso com muito trabalho, com muita calma, porque uma hora a gente atravessa, mas por enquanto
enquanto eu não trazer isso para dentro de mim, eu não vou atravessar essa fronteira, que é esse entendimento de relações, né? De posse, disso tudo. Então ela fala isso para ele. E que o umbral está cheio de casos assim, que não resistiram, né? São relações que estão aí permeando, então não resistiram, não deram conta e estão no lugar que deveriam estar naquele momento. Mas vão vencer um dia, né, gente? Porque nada é eterno, com certeza. Então ela fala que também são incontáveis criaturas que ainda ficam muitos anos porque simplesmente não reconhecem essa fraternidade, não desenvolve essa fraternidade dentro delas. Por isso que isso pode se viver muitos e muitos e séculos também, né? Aí ele pergunta e fala assim, então o que acontece com esses que não conseguem vencer? Ele ainda, a gente percebe que André Luiz também é melindroso nas perguntas dele, sabe? Ele fica assim, testando ela para tentar encontrar uma resposta. Então ela fala, olha, se isso não acontecer, voltamos, reencarnamos, vamos para os núcleos, né, familiares, onde lá a gente vai ter a oportunidade de novamente se unir em coração, tentar desenvolver alguma coisa, buscar, né? Porque a cada experiência que vivemos aqui, levamos alguma coisa, né? Ninguém sai aqui sem levar nada. Então, aí ela fala desse esquecimento do passado, que a gente sabe, né? Que a doutrina traz pra gente, e vem aí nos laços consanguíneos, as pessoas vão se amar. E a gente tem visto, ouvido falar muito de famílias, né? Às vezes é mais fácil eu ser amiga, né, do que conviver com alguém dentro de casa. Então isso é só para a gente pensar, né? Então ele vem, Mas é só uma observação, é que assim, nossos relacionamentos são muito pautados pela posse, né? Isso, verdade. Por isso até está entrando na cabeça do André. Justamente, e até esse momento ele fala da Zélia assim, como a minha esposa. Isso, vai estar na frente, né? Exatamente. Por isso é essa aflição dele, né? De tentar entender isso. Porque ela é minha esposa, e ele acredita piamente que isso ainda acontece aqui, né? Então o drama dele todo está nisso, é a posse dele que ele ainda não conseguiu, né? Por isso que ele ainda não pôde visitar, né? Ele tinha que, vamos dizer, se sustentar mais, ter mais compreensão, estudar mais, compreender mais, para ele poder vir fazer essa visita no lar dele. Então, ela diz o seguinte, olha, a questão do tempo é muito importante, porque a cada oportunidade que eu tenho, quanto mais eu utilizo esse tempo para vencer as minhas, né, vencer as minhas questões que eu trago, que são terrenas, mais eu posso voltar, né, e a gente vê que o tempo passa muito rápido, né, gente? Eu estou vendo aqui que eu estou cruzando a serra. Então a gente vê que isso é muito importante, essa questão do tempo, nessas experiências, nesses laços familiares. E aí também ela coloca que se gastam, alguns espíritos gastam muitos séculos tentando desfazer essas animosidades e antipatias que construíram aqui também, né? Então, aí, isso após a desencarnação. Então, gente, olha, eu só um aviso, não tentem ler o livro, porque eu fiz uma série de mudanças, eu trouxe frase lá do final para o início, para o meio, tá? Então, não está na sequência do livro não, se alguém estranhar. Então, aqui ela também, Dona Laura, continua falando com ele sobre a recomendação de reconciliar com os adversários, enquanto é tempo, né? Enquanto é possível, o tanto que a gente puder se esforçar para isso, porque do outro lado, realmente a gente sabe que fica mais difícil. E ela diz o seguinte, o problema do perdão com Jesus, né, gente, o perdão verdadeiro, meu caro André, é um problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é uma questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. É um bom trabalho, como se diz, o perdão, né? Desenvolver esse perdão para cada um. Então, ela continua falando, aí ela fala com ele dessa experiência no casamento, que é uma experiência sagrada, é uma experiência necessária,
e que ela tem que ser, né, cerceada de amor, de carinho, de compreensão entre os pares, para que aquela relação não seja, vamos dizer, fracassada, né? Então tem que se tomar cuidado. Então, ela continua falando que ainda a gente precisa, que os espíritos, né, que ainda vivem essa experiência animal, encarnados, precisa compreender com Cristo essa questão da iluminação, e que a experiência do casamento, como a experiência do sexo, pode afetar profundamente a alma humana. Então nós temos que ter, cuidar de cada um, né? Cuidar do par, trazer o amor, e é quase como cuidar de um filho, né? Como se ama um filho, para essa situação não se transformar. E aí também ela continua falando que toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz, vai tratar essa experiência sexual de maneira diferente, porque ela vai ver o tanto que isso é importante para nós, né, nesse plano de vida aqui. Né? Ela continua falando com ele. Então, ele lembra, ele cora e lembra do passado dele, se a gente está lá no primeiro capítulo, como que o André Luiz foi bem homem, bem humano, né? Então ele viveu todas as experiências que ele agora fica corado, né? Não vamos precisar de lembrar, mas ele foi bem homem, bem encarnado mesmo. E aí ele coloca essa frase, olha para você ver, Patrícia. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado. Um objeto, isso está escrito no livro, um objeto sagrado. Ele coloca sagrado ali, mas não deixa de aparecer o objeto, né, gente? Então, e que ele supunha todo assim. E ele vivia como um homem da época dele mesmo, que a família era preservada, mas a vida dele fora de casa era uma vida completamente desregrada, né? Vamos lembrar disso. E ele continua falando que, ao ouvir as palavras da senhora Laura, ele lembra do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso a gente pensar que eu não vou nem repetir. Não cobiçar nada que é dos outros. Mal cobiçamos o nosso, né? Então eu não vou nem repetir isso aqui. Ele lembra dessa frase. E ela fala que para consertar estas situações, essas vivências, essas dificuldades, não é tarefa de um só não, é de todos. E isso requer muito respeito, misericórdia e também muito trabalho para poder retificar tudo o que aconteceu. Aí ele fala, e isso aqui, dona Laura, fala que ouvindo uma palestra do ministro da elevação, esse ministro diz o seguinte: é por isso que o entendimento fraterno precede qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ou seja, eu preciso de olhar o outro como um irmão de verdade, porque senão, aquilo tudo que eu estou fazendo de caridade não vai representar nada, porque eu vou fazer simplesmente ou por convenção, seja o que for, não me importa, mas aquele olhar tem que ser de irmão. A gente tem que tirar a minha família, minha não sei o quê. É um longo trabalho, né? E que toda caridade, para ser divina, precisa se apoiar na fraternidade. Ele termina isso, a dona Laura encerra meio que o assunto, convida ele a visitar a Heloísa, que é a neta que está, né, em convalescença, e aí ele encerra. E aí o que ele acontece? Ele volta, mergulhado em profundas cogitações, impressionado sobre a questão da fraternidade humana. Então, os próximos capítulos ele vai tratar disso aí. Porque isso ficou dentro dele, o que é fraternidade de verdade. Ok? Por aqui. Obrigada, viu, gente?